Então vamos lá, vamos começar a corrigir aqui os exercícios. Exercícios do capítulo 2, capítulo, né, da agricultura geral, tendências da agricultura geral. Tá todo mundo vendo a minha tela? Tô conseguindo ver a minha tela? Ainda não, Romulo. Não? Sim, Agora sim. Beleza. Deixa eu só aqui deixa eu botar aqui no programa certinho, que vai ficar mais fácil para a gente poder trabalhar. Deixa eu só ver aqui qual é a... Só achar que eu tô com um monte de coisa aberta. Foi aí? Todo mundo visualizando minha tela? Dá um aval aí para mim. Sim, estamos vendo. Sim, perfeito. Questão número 2, né? Ela começa com um trecho de um dos livros do professor Milton Santos, né? Que vocês já ouviram falar várias vezes, né? Por mim, um saudoso professor Milton Santos, um cara fabuloso aí que infelizmente faleceu em 2001, mas trouxe várias contribuições. Entre elas, a dedicação sobre o entendimento sobre a modernização do campo brasileiro. Então, vocês vão encontrar muitas questões sobre agricultura, sobre modernização do campo, sobre relações sociais, sobre relações técnicas que acontecem, que se desenvolvem no campo brasileiro a partir de estudos do professor Milton Santos, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a brincar aqui. Vamos ler o texto aqui, ó. A ciência, a tecnologia e a informação fazem parte dos afazeres cotidianos do campo modernizado. Então, reparem, o professor Milton Santos está chamando a atenção para aquilo que vai caracterizar a evolução tecnológica, a evolução da ciência, a evolução da técnica, chega também ao campo e, consequentemente, vai alterando as relações produtivas, as relações sociais. Quando a gente fala de informação, tecnologia da informação, o que você precisa, no primeiro momento, entender? É justamente os reflexos, as consequências daquilo que se chamou de revolução industrial, né? Técnico, científico, informacional, ou seja, os aspectos relacionados à terceira revolução industrial. O mundo técnico, o mundo científico e o mundo informacional. Vimos que à medida que o desenvolvimento industrial, né, vai se dando, há também uma necessidade de modernizar o campo. O campo passa, então, a ter uma dupla função principal: produzir matérias-primas em quantidade, em diversidade para atender a transformação industrial, para atender o setor secundário, e, ao mesmo tempo, em produzir alimentos para atender esse número significativo de pessoas, né, que passam a residir nas áreas urbanas, atraídas, né, pela modernização do campo, pelas políticas públicas e até mesmo pela própria exclusão do campo. Tá certo? Então, nós temos isso. E, ao mesmo tempo, o campo passa a ser uma área de grande recepção de capitais. Então, empresários agrícolas. Obviamente, esse processo ele não foi isento de contradições. Problemáticas ambientais, problemáticas sociais avançaram muito. Esses dois temas, essas duas propostas, né, as consequências sociais, as consequências ambientais, a gente vai trabalhar melhor em outros momentos, né, da teoria, tá bom? Continuando o texto. É aí que se instalaram as atividades hegemônicas, ou seja, ligadas ao grande capital, a participação, inclusive, a empresários de fora, né? A grandes empresas internacionais, aquelas que têm relações mais longínquas e participam do comércio internacional. Então, você já começa a perceber, inclusive, a orientação de uma produção voltada para atender os interesses do mercado externo, principalmente a partir de determinados produtos com uma grande valorização internacional chamadas de commodities, né? Fazendo com que determinados lugares se tornem mundiais, ou seja, dentro dessa lógica da globalização. Olha a importância do Brasil como grande produtor de commodity, não somente agrícola, mas também commodities minerais no cenário internacional, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, nesse contexto, no contexto de modernização do campo, aqui no Brasil a gente já começa a falar de um processo já iniciado de uma forma muito incipiente, com Getúlio Vargas, que ganhou um corpo muito grande com o JK, com a formação dos chamados complexos agroindustriais, que a gente vai também trabalhar um pouquinho o que significou isso, que vai ser uma caminha gostosa para a chegada da Revolução Verde no Brasil, que foi assunto da aula de semana passada, a Revolução Verde, né? Nós falamos de modelos modernos,
que vai começar a chegar com força nos anos 70 no Brasil durante o regime militar, certo? Um dos elementos, então aqui, ó, um dos elementos que contribuiu para a classificação de um espaço agrário, ó, como meio técnico, científico e informacional foi, obviamente, a gente está relacionado à agricultura moderna, obviamente está relacionando as características da agricultura moderna, obviamente, além disso, a gente está relacionando aquilo que marca, que está relacionado à chamada terceira revolução industrial, ou seja, a nossa querida terceira RI. Quando a gente pensa de terceira revolução industrial, a gente pensa na biogenética, na informática, na comunicação, na engenharia, na robótica, na química fina, no setor aeroespacial, né? Então a gente vai perceber que várias tecnologias produzidas e impactadas e criadas pela terceira revolução industrial passam a ser progressivamente aplicadas ao campo. Por exemplo, hoje, né, os famosos tecnopolos, os polos de desenvolvimento de alta tecnologia, aquelas áreas onde a gente tem proximidade entre a produção e a pesquisa, a partir de laboratórios, universidades, centros de pesquisas, elas também produzem muito daquilo que vai ser utilizado no campo moderno, no campo, né, de fortes influências do capitalismo. Tudo bem? Quem fez aí essa questão, o que vocês marcaram aí? Quem fez essa questão aí, o que vocês marcaram? Qual a alternativa que vocês marcaram? Qual o gabarito que vocês marcaram aí? Dá um feedback. Já marcaram aí o A? Pelo menos fizeram uma marcação aí. Show? Mas o que vocês chegaram aí? Vamos fazer passo a passo? Olha só, quando a gente fala de agricultura moderna e a gente fala, né, de terceira revolução industrial, aí a gente pensa em emprego de adubos orgânicos, não orgânicos, né? A gente não está falando da adubagem verde. A gente está falando de adubos, fertilizantes, defensivos químicos. A gente está falando, inclusive, de agrotóxicos. Tá legal? Certo? É uma retomada que nós temos na agricultura familiar. É uma retomada que nós temos, né, propondo um processo de adubagem verde, adubagem sem nenhum tipo de defensivos químicos. Tudo bem? Utilização de sementes híbridas, os famosos organismos geneticamente modificados, não. Isso está relacionado à biogenética, à terceira revolução industrial. Sim, né? Isso está relacionado à biogenética, né? À terceira revolução industrial. Então, isso está diretamente relacionado aos chamados organismos geneticamente, né, modificados. Tudo bem? Os nossos queridos OGMs. Gente, qual é a grande crítica, né, aos organismos geneticamente modificados? Gente, a tecnologia não é ruim. Olha só que bacana. Você tem uma semente que é alterada em laboratório, aonde permite o cultivo daquela semente, daquele cultivo de uma determinada área que até então não seria tão bacana, né, para ser plantada, em termos de características do solo, em termos de características pluviométricas, em termos de aspectos naturais, podendo ser resistente a uma determinada praga, podendo, inclusive, diminuir a utilização de adubos de fertilizante, porque ela pode resistir à praga. Você pode aumentar, inclusive, o valor nutricional. Então, cara, isso aí são coisas boas, né? O problema é que o desenvolvimento da biogenética aplicado ao campo não é para atender os fatores sociais, os interesses da população, a produção de alimentos. Pelo contrário, é para garantir ainda mais uma lucratividade para os grandes empresários agrícolas. É para garantir ainda mais a lógica do lucro. Então, deixando de lado os interesses ambientais e interesses sociais. A gente pode perceber o seguinte, que o ramo, né, da biogenética aplicada ao campo, ele é extremamente oligopolizado. Nós temos um pequeno número de empresas que controla a produção de sementes geneticamente modificadas, se destacando aí a Monsanto, que recentemente se uniu numa lógica de concentração empresarial com a Bayer, aquilo que os ambientalistas chamaram de casamento dos infernos. Tá? Mais de 90% das sementes geneticamente modificadas estão relacionadas ao domínio intelectual, domínio tecnológico, né, da Monsanto. Certo? E essas sementes são naturalmente inférteis, para que haja sempre a necessidade de você comprar. Até porque você está pagando a patente, você tem que pagar a patente. Então elas são inférteis, não tem mais aquela lógica de você separar uma parte da produção para aplicar, para utilizar para o replantio depois.
Não tem isso. Muitas vezes, a gente pode perceber que o organismo geneticamente modificado, aquela semente, ela só vai se adequar àquele determinado tipo de pesticida, de herbicida, de fungicida, que é vendido muitas vezes pela mesma empresa. Rômulo, mas isso é venda casada, isso é proibido em várias partes do mundo. Sim, mas é de uma forma mascarada. Certo? Fora isso, né, a gente pode perceber que muitas doenças estão relacionadas aos organismos geneticamente modificados. Como eu falei para vocês, o objetivo não é social, o objetivo é um objetivo econômico. A gente pode perceber que essas empresas, elas vão contaminar muito o solo, elas vão contaminar muitos recursos hídricos, elas vão trazer problemas seríssimos. Para isso, para esse entendimento, eu já queria dar uma dica para vocês de filme. Vá lá no buscador de vocês e coloca O Mundo Segundo a Monsanto. Tem tanto dublado como legendado. É um documentário de 1 hora e pouquinho, que ele é dividido, assim, você encontra no YouTube, né, por exemplo, dividido em várias partes, né? O Mundo Segundo a Monsanto, parte 1, parte 2, parte 3. Você pode, né, estudar de uma forma fragmentada e você encontra ele na íntegra. É muito legal. Então, marquem aí. O Mundo Segundo a Monsanto, tá? É muito interessante para a gente entender esses mecanismos. Prática de destocamento do solo. O que é destocamento do solo? Tem que lembrar da aula que eu dei para vocês quando nós falamos de agricultura itinerante ou agricultura de roça, agricultura de subsistência, tá? Onde você utiliza de técnicas arcaicas, rudimentares, como, por exemplo, a coivara e o destocamento. Você utiliza da coivara, que é a prática de limpeza daquela área para o plantio com a utilização do fogo, e o destocamento é retirada daquilo que sobra, né, das queimadas. É o que sobrou de troncos, de raízes, né, para limpar o terreno e, consequentemente, continuar o processo de preparação esperando o cultivo. Predomínio de sistemas extensivos? Não, sistema intensivo. A gente vai ver essa semana de uma forma mais aprofundada. É um sistema que vai necessitar de muitos investimentos de capitais, né? Muita tecnologia, muita mecanização e, ao mesmo tempo, vai exigir uma menor utilização de mão de obra, uma menor expansão do terreno para aumentar a produção. Então, você tem aqui, ó, um sistema intensivo, altamente, né, produtivo, utilizando alta tecnologia, exigindo mão de obra qualificada. Então, é um sistema intensivo, não extensivo. Prática do manejo de culturas. Quando você fala do manejo de culturas, a gente está se referindo a uma agricultura sustentável. A gente tem algumas técnicas relacionadas ao manejo de cultura, como, por exemplo, a rotação de culturas, a associação de culturas, tá? Você utilizar técnicas que tenham como objetivo minimizar o processo erosivo, desgastar menos o solo, equilibrar mais os nutrientes daquele solo, tá bom? Então, quando a gente fala de manejo, a gente está se referindo principalmente ao manejo sustentável. Quando a gente fala de agricultura intensiva, a gente está se referindo justamente a uma utilização intensiva daquele solo, que ele vai precisar o tempo todo, né, receber fertilizantes artificiais, adubagem química, equilibrar o solo através de correção química. Tudo bem? Certo? Então, nosso gabarito aqui, gabarito B. Então, ó, sementes híbridas, organismos geneticamente modificados. A gente está falando, né, de um dos aspectos importantes ligados à terceira revolução industrial, que é justamente a biogenética, tá? Biogenética. Certo? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Espero que vocês tenham entendido a um. Deixa eu escrever aqui. Então, o ramo da biogenética, um dos ramos da terceira revolução industrial, que está até diretamente relacionado aí à produção de sementes híbridas. Alguma dúvida, galera? Posso partir para a próxima? Então, silêncio, estou entendendo que está tudo tranquilo. Vamos lá, vamos dar um salto aqui. Vamos falar sobre a questão 4. Se organizem aí, por favor. Peguem a questão 4, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Há 5 anos, as plantações de algodão em Burkina Faso, então a gente está falando de algodão, um importante produto de exportação, de grande interesse, né, do mercado mundial. Em Burkina Faso, as maiores da África Ocidental. Então, uma área, né, que se caracteriza dentro dessa nova dinâmica da DIT, permanecendo como uma área de grande influência do setor primário,
de dependência financeira, dependência tecnológica, certo? Vêm sendo contaminadas, olha só, um dos grandes problemas aí, inclusive falou, né, na questão 2, por organismos geneticamente modificados, contaminados. E é o que tudo indica, o país apenas, né, é apenas o ponto de partida. Então, a tendência de avanço da lógica do agronegócio sobre a região para a expansão dessa tecnologia que traz enormes benefícios às empresas, ou seja, os objetivos econômicos se tornando, né, prepositivos em relação aos objetivos sociais e ambientais, gerando fortes desequilíbrios. Tudo bem? Aumentando a oligopolização, aumentando, né, o controle por parte de um pequeno número de empresas aí no mundo. Tudo bem? É uma questão do Enem. Tá lá. Com relação ao lucro obtido pelas empresas produtoras, então vamos lá. A gente está falando aqui de empresas produtoras de organismos geneticamente modificados. E a gente está se referindo à questão do lucro, tá? Como que essas empresas que se dedicam à pesquisa, à biogenética, lucram, tá? Este tende a ser maximizado, ou seja, ampliado por meio da... O que aumenta, o que maximiza, o que intensifica o lucro das empresas produtoras de organismos geneticamente modificados? Exemplo, a Monsanto. Tudo bem? Certo? O que vocês marcaram aí de gabarito, galera? O que vocês marcaram aí de gabarito? Letra B, Rômulo? Letra B de bola? Isso. Beleza. Outra dúvida? Fiz uma marcaçãozinha aqui na B. Outra dúvida, não? Vamos lá. A propriedade intelectual que rende royalties sobre as patentes das sementes e insumos? Sim, ó, elas têm a patente. Certo? No documentário que eu citei para vocês vão perceber, inclusive, alguns agricultores que foram processados por utilizarem sementes da Monsanto, e, teoricamente, a Monsanto conseguiu provar que eles não compraram dela. Como assim? As sementes invadiram, ou seja, agricultores vizinhos utilizavam a semente, ela avança e avançou sobre o território desses agricultores. Então, justamente o quê? O domínio das patentes intelectuais. Tá legal? Olha B, produção de sementes e insumos nos países consumidores. Então, a tecnologia, ela é ainda concentrada nos países desenvolvidos. E os países desenvolvidos são, de forma geral, as sedes de grande parte dessas empresas. Aí você vai relacionar a DIT, né? Atual DIT, domínio financeiro e tecnológico. Certo? Acarretando economia de logística. Em que sentido a economia de logística? Já que o Brasil é um grande produtor na lógica do agronegócio, que utiliza de sementes geneticamente modificadas, vamos produzir no Brasil. E com isso nós economizamos no transporte. Não, né? A tecnologia vem de fora. Tá certo? O Brasil importa insumos, importa maquinários, importa, né, ferramentas, importa sementes, importa fertilizantes, adubos químicos. Tudo bem? Certo? Aumentando a dependência aí, produtiva, né, em relação aos grandes países centrais. Tudo bem até aí? Entenderam a dificuldade aí na B? É João que falou, João? Falou a B, a possibilidade da B? Fui eu. Viu, João? Entendeu o que está equivocado aí, filho? Ah, entendi, Rômulo. Até Obrigado. aqui, João, ó, até aqui, se a questão para aqui de fato. O que maximiza? O domínio, o controle sobre a produção de sementes e de insumos, levando uma grande dependência por parte, né, da agricultura convencional hoje em relação, né, aos seus produtos. Tá bom? E se a gente pensar que poucas empresas controlam isso, a gente pensar na lógica da oligopolização, isso torna-se ainda mais nocivo para a segurança alimentar, né? Garantindo alimentação em quantidade e qualidade para toda, né, a superfície terrestre, todos os povos da superfície terrestre, certo? Vamos lá. Elaboração de produtos adaptados a culturas específicas, monoculturas de exportação. Tudo bem? Então, a gente está falando de monoculturas de exportação, quando a gente fala, né, de organismos geneticamente modificados. Abandonando as vendas de produtos uniformizados, pelo contrário, monoculturas. Mono é uma cultura principal voltada a atender o mercado externo. Então, nós temos aqui equívocos na C. Na D.
Manutenção nos países menos desenvolvidos de grandes fazendas voltadas ao abastecimento interno. Ó, agricultura de exportação. Grandes fazendas permanecem. É a lógica, né, que nós chamamos de plantation moderna. Então não vai confundir com a plantation tradicional. O que nós temos de semelhança entre a plantation moderna e a plantation tradicional? A utilização de grandes extensões territoriais, de grandes latifúndios. Tudo bem? Só que aquela plantation moderna é altamente mecanizada, automatizada, né, tecnológica, utilizando e dependendo de um menor número de mão de obra, relacionando o desemprego estrutural. Tudo bem? Então, ó, temos, né, de fato, grandes fazendas relacionadas a grandes... Então, o avanço do agronegócio relaciona-se também ao avanço do aprofundamento da consideração fundiária, tá? Mas a agricultura voltada, a produção voltada para atender principalmente o mercado externo. Aí você entende como os preços oscilam tanto. Aí você entende como que muitos autores relacionam a atual crise brasileira a mercado, né, ao momento do mercado, onde você tem um desaquecimento produtivo, uma desaceleração produtiva, então onde você procura menos commodities, consequentemente o preço está mais baixo. Aí você tem um país como o Brasil, que depende tanto da exportação primária, o Brasil sofre muito com isso, tá? Cultivo de plantas com maiores índices de produtividade, beleza, tá certíssimo, né? Se adequando ao solo, ao clima, determinadas pragas. Então, a lógica do agronegócio é essa. Como que você justifica? Tantos investimentos de capitais em maquinários, tecnologias, mão de obra qualificada? Para você compensar esse investimento, você precisa tirar muito. Você precisa produzir muito. Então, a produtividade tem que ser elevadíssima, tá? Para você justificar esses grandes investimentos de capitais. Beleza? O que lhes renderia maior publicidade no combate à fome? Pelo contrário, o objetivo da produção é econômico e não social. Então, você vai perceber que o destino da soja plantada no Brasil, levando em consideração que o Brasil é o segundo maior produtor de soja, perdendo para os Estados Unidos, e o maior exportador de soja, não é para atender a população em termos de subsistência, não são alimentos que o agronegócio visa. Mas, por exemplo, a soja é relacionada à produção de ração animal. Tudo bem? Certo? Aí você já começa a casar, né? Agricultura, pecuária. Certo? O que é ração que alimenta? O gado extensivo, por exemplo, o gado intensivo também, obviamente, mas a gente está falando de Brasil, como exemplo, é justamente, né, a ração. Beleza? Também ligado ao agronegócio. Então, nosso gabarito aqui, ó, gabarito A. Alguma dúvida na questão do Enem? Tudo tranquilo? Não? Tudo certo? Agora foi o Rômulo, tranquilo. Beleza, então. Galera, nosso tempo aqui tá estourando, tá? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham ficado tudo claro, mas que alguma dúvida persistir, estou à disposição de vocês, tá bom? Aí, semana que vem, eu vou, obviamente, continuar nessa mesma dinâmica, tirando as dúvidas, corrigindo os exercícios, tá? E a gente vai corrigindo os exercícios devagarzinho aí. À medida que as matérias, os assuntos foram sendo apresentados para vocês, foram sendo analisados, eu vou corrigindo, tá? Os exercícios aí. Então, é importante vocês fazerem sempre antes, anotarem as dúvidas, tá? Para facilitar isso, né? Para melhorar isso aí, para ser algo mais qualitativo. Alguém quer perguntar alguma coisa, meus amores? Nada? Nenhum tipo de dúvida? Não? Então, galera, queria agradecer a vocês aí, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Uma boa semana para vocês, tá? Fiquem com Deus.